Bom dia a todos. Declaro aberta a reunião da comissão processante, tendo em vista a apresentação da defesa da senhora Gerana Gomes Costa Silva no dia 21 de maio de 2018. Foi dado vista do processo ao relator para emissão de relatório e, consequentemente, o parecer da comissão, que pode ser pelo arquivamento ou pelo prosseguimento da denúncia. Diante disso, peço ao relator que possa fazer a leitura do relatório. Vereador Albertino, leitura do seu relatório. Senhor presidente, bom dia a todos. Gostaria de início, comunicar que, revendo e analisando muito bem a defesa que os advogados da prefeita fez, nós emitimos aqui sucintamente o nosso relatório, que contesta alguns pontos por ele sustentado na defesa da prefeita. Eu passo agora a ler esse relatório para que Vossa Excelência tome conhecimento e que encaminhe para votação na próxima sessão dessa casa. Relatório do pleito de nulidade quanto ao recebimento e a necessidade do quórum de 2/3 dos vereadores em procedência e nulidade afastada. Alega a defendida que haveria nulidade no recebimento da denúncia por essa Câmara de Vereadores diante da desobediência do quórum de 2/3, aplicado por força da simetria constitucional decorrente da previsão do artigo 86 da Carta Magna, no que tange ao processo de cassação do mandato presidencial. Não assiste às razões da defesa. No caso, vê-se que a circunstância que norteiam a cassação do presidente da República são diametralmente oposta à cassação de prefeitos municipais. No âmbito federal, o processo de impeachment é bicameral, ou seja, depende de deliberação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, sendo o primeiro responsável pelo recebimento e o segundo, que é o Senado Federal, pelo seu julgamento final do pleito. O que se desume do próprio artigo 86 da Constituição Federal, invocada pela defesa. Cita o artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Reza a Constituição Federal. Ademais, haverá remessa dos autos ao Senado Federal, o que deliberará pelo processamento e consequente afastamento do presidente da República, conforme o inciso 1º, ou conforme o parágrafo 1º do inciso 2º do artigo 86 da Constituição Federal, sendo assim outra grande diferença em relação aos presentes procedimentos, já que não há o afastamento do alcaide. No que concerne ao governo do Estado de Sergipe, pode este ser igualmente afastado de suas funções no termo do artigo 86, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição
estadual de Sergipano, de modo que o quórum qualificado é uma proteção ao próprio princípio democrático, extinguindo-se, assim, um maior rigor inicial na apuração. No caso do prefeito municipal, por não haver qualquer tipo de afastamento, permanecendo identicamente no regular exercício das suas funções, não há o que se falar em incidência do princípio da simetria. Não há qualquer ato atenatório ao princípio democrático. Aliás, na linha atual da jurisprudência, vigora, nesse momento processual, o princípio do indúbio pro society, ou seja, havendo dúvida pela eventual prática de infração político-administrativa, o interesse social reclama a apuração do fato. De bom haver esclarecer, desde que já seja a Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma do artigo 86 da Constituição Republicana Federativa do Brasil não é de reprodução obrigatória, mas de aplicabilidade restrita ao chefe do Poder Executivo Federal. ARE 823619, relator ministro Luiz Fux, julgado em 5 de 8 de 2016, publicado no Diário da Justiça Eletrônico 69, divulgado dia 10 de 8 de 2016, publicado no dia 12 de 8 de 2016, de forma que não há que se falar em quórum qualificado para o recebimento de denúncia. Outro caso julgado perante o Supremo Tribunal Federal pode ser invocado para demonstrar a improcedência do pleito de nulidade decorrente da necessidade de um quórum qualificado. Trata-se da medida cautelar de reclamação número 30037 de São Paulo. Segundo o relatório, a reclamação ajuizada pelo prefeito do município de Águas de São Pedro, São Paulo, em face da decisão proferida pelo presidente da Câmara de Vereadores daquele mesmo município, no qual se buscava a suspensão do processo de impeachment, que, entre aspas, foi aprovado o recebimento da denúncia pela comissão, por 4 votos favoráveis, 1 desfavorável, 2 impedidos e 1 ausente, fecha aspas. Insurgindo-se o reclamante, abre aspas, contra o quórum para o recebimento da denúncia, o qual, segundo dispõe o regimento interno, seria de maioria absoluta, informa que, sendo composto de 9 vereadores, o quórum só poderia ser obtido pela manifestação favorável de 5 vereadores. Ao negar o mandato de segurança, o juiz de primeiro grau limitou-se a aduzir que apenas o quórum de maioria simples poderia ser exigido, conforme previsão contida no Decreto-Lei 201/67 e na súmula vinculante 46. Analisando o caso, o excelentíssimo ministro Edson Fachin aludida reclamação, apesar da questão objetivamente travada, indeferiu o pleito de liminar, o qual, respeita-se, buscava o quórum qualificado para o recebimento da denúncia contra o chefe do Poder Executivo Municipal. Segundo a doutrina de Tito Costa, abre aspas, decide o recebimento pelo voto da maioria dos presentes na mesma sessão, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator, nos termos do inciso 2º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. Ademais, a literalidade da lei demonstra claramente que a maioria simples é suficiente para o recebimento da denúncia, conforme se extrai o artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201/67.
diz o decreto no seu inciso 2º. De posse da denunciada, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Indefiro o pleito de nulidade invocado pela defesa, reconhecendo válido o ato praticado pela Câmara de Vereadores, considerando o quórum simples para o recebimento de denúncia formulada. Da proporcionalidade da comissão processante, impessoalidade de observância partidária. Alega a defesa que havia nulidade na constituição da comissão processante, diante do direcionamento no sorteio, decorrente da utilização de 2 urnas, independente de filiação partidária, ficando uma delas os vereadores que compõem a base aliada e na outra os vereadores da oposição, reiterando-se do processo de escolha, entretanto, os membros da mesa diretora. Aduz o artigo 26 do regimento interno desta Casa, que a Câmara constituirá comissão especial processante a fim de apurar a prática de infração político-administrativa de vereador, observando o disposto no artigo da Lei Orgânica. Considerando que a comissão processante de cassação é especial, verificando-se que a Lei Orgânica veda, em seu artigo 5º, inciso 3º, que os membros da parágrafo 3º, que os membros da mesa integram proibindo, inclusive, que exerça funções de líder. Artigo 5º, inciso, parágrafo 3º. Os membros da mesa não poderão integrar comissão permanente, especial ou de inquérito, nem exercer a função do líder. Então, o regimento interno, senhor presidente, ela veda que os membros da mesa participem de qualquer tipo de comissão. Isso está dentro do nosso regimento interno. Logo, não há qualquer nulidade que acoime o sorteio efetivado, já que os membros da mesa são efetivamente impedidos de participar do sorteio, o qual, já adiantado, é o método de escolha determinada pelo Decreto-Lei 201/67, em seu artigo 5º, inciso 2º, se não, vejamos. Parágrafo inciso 2º. De posse da denúncia, diz o regimento, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, o qual elegerão, desde logo, o presidente e o relator. No que concerne à metodologia do sorteio, com base no bloco oposição e situação, não há qualquer nulidade que venha a fulminar o procedimento em tela. Como é sabido, Câmara de Vereadores desse município possui 11 vereadores, sendo que 4 compõem a mesa diretora. Estando estes impedidos por força do parágrafo 3º do artigo 5º da Lei Orgânica, restaria apenas 7 vereadores habilitados a compor a Comissão Especial do Impeachment. Considerando a multiplicidade partidária representativa nessa Casa, sendo cada vereador de um partido diferente, tendo apenas pertencente ao quadro do MDB, não havia como se obedecer estritamente o critério de proporcionalidade elencada pelo artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal, ressaltando, como dito na própria defesa, que há a ressalva do tanto quanto possível, não sendo, portanto, um critério obrigatório.
buscando obedecer a um critério de proporcionalidade estrita, baseando-se no princípio democrático da representação, utilizou-se da disposição contida no próprio regimento interno desta Casa, mais precisamente no artigo 184 e seguintes, sendo possível obedecer ao critério partidário de escolha. Inserido no capítulo 11º da representação contra a prefeita, afirma-se no artigo 184, capítulo, que apresentada denúncia contra prefeito será lido no expediente da sessão imediatamente seguinte ao sorteio da comissão especial. O parágrafo 1º determina, em atenção ao princípio da proporcionalidade, que o sorteio dos 3 membros da comissão dar-se-á dentre os vereadores desimpedidos, obedecida à proporcionalidade da bancada dos partidos ou blocos parlamentares, separadamente. Optou-se por um critério de proporcionalidade democrática, após a devida indicação pelos parlamentares municipais, pela observação do número de membros dos blocos oposicionistas e de situação, considerando que a comissão é composta por 3 vereadores desimpedidos. Assim, elegeu-se a comissão, depositando-se em 2 urnas, uma com os 2 vereadores que apoiam o Poder Executivo Municipal e outra com 5 vereadores da oposição à alcaide, equilibrando-se as forças políticas daquela casa proporcionalmente. Dessa forma, garantiu-se a pluralidade do debate, evitando-se que a comissão fosse composta apenas por membros da oposição, já que um número maior de vereadores, mais que o dobro, estava apto a integrá-la, enquanto apenas 2 vereadores da situação estavam habilitados. O critério acima demonstrado demonstrou isenção, compromisso com o debate e a pluralidade das ideias, baseando-se no princípio democrático representativo e na própria proporcionalidade, buscando o equilíbrio das forças políticas, de forma que não há qualquer nulidade a ser declarada. De mais a mais, deve-se observar em que pesa a regularidade do procedimento, que somente se reconhece nulidade quando houver demonstração efetiva de prejuízo, materializada no brocado francês Port de Nuit Saint-Griff, o que, no caso em tela, não ocorreu. Sendo assim, afasta-se um pleito de nulidade requerida pela defesa, diante de sua completa regularidade, baseada, postulada democraticamente da proporcionalidade representativa, da inépcia da denúncia e procedência, denúncia que preenche os requisitos para o processo do feito. Afirma a defesa que haveria a inépcia da denúncia, já que 2 das imputações efetivadas poderia estar enquadrada em delitos civis e criminais, mais precisamente o transcurso in habis do prazo para manifestação gerando a extinção da execução em desfavor do esposo da denunciada e a nomeação de pessoas para exercer o cargo não criado pela Câmara de Vereadores. Reconhece, entretanto, que a tipificação do fato referente ao repasse do 10º a menor para a Câmara possui guarida na legislação pertinente, buscando assim a rejeição parcial da exordial. As alegações acima não merecem prosperar. Há claramente a adequação típica dos fatos narrados na denúncia, sendo, portanto, devidamente enquadrados no inciso do artigo 4 do Decreto-Lei 201/67. A acusação inicial afirma que a prefeita do município
desconsiderando a estrutura tripartida de poder, acabou por invadir a esfera de competência dessa casa quando nomeou a senhora Cleide de França Santos, através do decreto 075/2007, para exercer a função de secretária adjunta, quando o projeto de lei correspondente não teria sido aprovado por esse Poder Legislativo. Assim, afirma que a compete a Câmara Municipal de Vereadores, nos termos do artigo 42, inciso 11º da Lei Orgânica desse município, a criação, transformação e extinção de cargos, emprego e funções públicas municipais e fixação, remuneração e do quadro funcional de empregos. Fecha aspas. Considerando que a criação de cargos depende indubitavelmente da autorização do Poder Legislativo, afirma a denúncia que a Alcaide acabou por nomear servidores para cargo cuja criação não foi autorizada por essa casa, sendo competência privativa do prefeito, nos termos do artigo 54, inciso 1º, a linha A, da Lei Orgânica Municipal, a preposição de projeto de lei visando a criação daqueles haveria, ao menos em tese, a adequação típica dos fatos, ao inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei do 201/67, segundo o qual considera-se infração de política administrativa a prática de ato de sua competência de forma expressivamente contrária à disposição de lei. No que concerne à extinção da execução em desfavor do esposo da denunciada por pretensa negligência sua, melhor sorte não assiste à defesa. Mais uma vez, verifica-se que há verdadeira adequação típica aos fatos imputados, na medida em que é previsto no inciso 8º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, que configura infração política administrativa a omissão ou o negligenciamento da defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Sendo assim, a denúncia narra fatos que, em tese, configura infrações político-administrativas, expressamente previsto no artigo 4º da legislação regência, de forma que não há que se falar em inépcia da denúncia, ressaltando que a peça propulsora da pretensão de cassação descreve adequadamente os fatos, possibilitando efetivamente o exercício da ampla defesa pela acusada, como efetivamente feito na defesa prévia de folhas, devendo, portanto, ser rechaçado o pleito em questão, da produção probatória pleiteada pelo prefeito municipal, testemunhas roladas que residem fora do município. Intimação das testemunhas arroladas. A defesa, baseando no postulado da amplitude de defesa, arrolou nos seus termos do inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, verificando-se que nenhuma das testemunhas reside no município de Riachão do Dantas. Aduz a doutrina que, abra aspas, podem as testemunhas ser da terra ou de fora, quanto às que não residem no território do município, não há falácia em precatório para ouvi-las. O acusado deve providenciar seu comparecimento independentemente de notificação, ou facilitar à comissão a tarefa de notificá-la por carta ou telegrama, ou mesmo por telefone, a fim de que venha depor perante elas. No presente caso, foram arrolados pela defesa 8 testemunhas, sendo que nenhuma delas, conforme os endereços fornecidos, reside no município de Riachão do Dantas. Ademais, pode-se constar que não informaram o telefone das testemunhas. Visa que a expedição de carta precatório é incompatível com a própria
exigidade do prazo de 90 dias para a conclusão do procedimento. Apesar de devidamente representada por advogados, devidamente habilitado, deixou de apresentar as informações necessárias à intimação por telefone, dificultando a atuação da comissão processante. Afirma a doutrina que, abre aspas, qualquer atitude do acusado que possa revelar a intenção de procrastinar o andamento do processo deve ser de logo cerceada pela comissão, pois a Câmara tem prazo fatal para a conclusão do processo, 90 dias, contado da data que se efetivou a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, fecha aspas. A expedição de carta precatória acabaria por inviabilizar o procedimento, o que poderia tornar, caso efetivamente exigido pela realização, um escudo para evitar a apuração nos casos de processo de cassação de alcaide por prática de infração político-administrativa. Sendo assim, as testemunhas devem ser intimadas por carta com AR, nos endereços informados pela denunciada. Outro sim, deve ser intimado a denunciada para apresentar, no prazo de 5 dias, o telefone das testemunhas, para a testemunha por ela rolada, facilitando a intimação das mesmas de forma célere, como exige o espírito do Decreto-Lei 201/67, quando a audiência de instrução, no qual será ouvida. Segundo, da realização de exame grafotécnico. Requer a defesa a realização de exame grafotécnico com meio probatório em vista da acusação de informação de infração política administrativa encartada no inciso 8º do artigo 4 do Decreto 201/67. Diante da extinção de execução tombada sob o número 2016 8910-0924, em desfavor do esposo da acusada, a denúncia, verifica-se que não há questionamento, imputação quanto à assinatura contida no mandato de intimação, de número 2017-8910-1547, no que concerne a mandado de número 2017-8910-0988, não foi aposta qualquer assinatura. Diante das considerações acima, verifica-se que a realização de exame grafotécnico, além de desnecessário ao deslime desse procedimento, acabará apenas protelando a instrução. Ademais, o Decreto 120/2017, de 3 de abril de 2017, constante do processo de número 2017-8910-1142, é capaz de demonstrar que a assinatura da prefeita, aqui acusada, difere qualquer grafada no mandato de intimação de 2017-8910-1547. Não havendo, respeita-se questionamento específico quanto à assinatura dos mandados de intimação acima relatados. Como dito, abre aspas, qualquer atitude do acusado que possa revelar a intenção de procrastinar o andamento do processo deve ser de logo cerceada pela comissão, pois a Câmara tem o prazo fatal para a conclusão do processo, 90 dias contado da data de sua efetiva notificação do acusado para oferecer sua defesa prévia, fecha aspas. O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 370, em sua parte final, afirma que o juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O artigo 400, parágrafo 1º do Código de Processo Penal reconhece igualmente a possibilidade de indeferimento das provas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No caso, a diligência em questão não possui utilidade prática ao processo de cassação aqui envolvido, de forma que deve ser indeferida a realização de exames grafotécnicos, já que não existe prejuízo ao direito de defesa do acusado. Da análise do mérito. Superadas as preliminares, passamos à análise do mérito, tendo como base os fatos, as provas e os fundamentos jurídicos apresentados na denúncia e na defesa prévia apresentada pela denunciada. O pedido fundamenta-se em fatos que podem assim ser resumidos. Item 1 da denúncia: extinção do processo da execução 2016 8910-0924 em face de Laelson Menezes da Silva. Nesse ponto, urge salientar que a denúncia demonstrada de forma inequívoca a extinção do processo por desídia do município de Riachão do Dantas. Todavia, pela denunciada foi informado e demonstrado que não assinou nenhum dos dois mandados de intimação para dar andamento regular ao processo. Dessa forma, requereu perícia técnica em relação aos mandados, como assinatura do recebimento juntada pelo oficial de justiça do Distrito Judiciário de Riachão do Dantas. Ademais, a denunciada demonstra também que, após a extinção do processo em comento, protocolou outra execução em face de Laelson Menezes da Silva, tombada sob 2017, 89, 10, 11, 42. E que inclusive está designando audiência de conciliação para o dia 31 de julho de 2018. Alguns prefeitos não compreendem o alcance e o significado do comendo normativo que assegura, na prática, a independência dos poderes, pretendendo ter sob julgo o Legislativo Municipal, obrigando-o a mendigar, entre aspas, a mendigar o 12º, impedindo-o de exercer suas funções típicas de fiscalizador contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, além da função básica de legislar. Prescreve a Constituição da República, no seu artigo 168, que, abre aspas, os recursos correspondentes à dotação orçamentária, compreendido os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos poderes e judiciários do Ministério Público, serão-lhes entregues até o dia 20 de cada mês, observando Manuel Gonçalves Ferreira Filho, em seus, abre aspas, comentário à Constituição Brasileira de 1988, fecha aspas, que a verdadeira independência do Legislativo jamais estará assegurada se depender ela de boa vontade do Executivo, para haver o numerário correspondente à sua dotação orçamentária. A Suprema Corte já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema do repasse obrigatório do biodécimo ao Legislativo e ao Judiciário, encontrando-se inúmeros acórdãos a esse respeito, colhido da obra de Luiz Roberto Barroso, abre aspas, Constituição da República Federativa do Brasil, anotada. Abre aspas, as normas escritas no artigo 168 da Constituição reverte-se de caráter de tutela, concebida que foi para impedir o Executivo de causar em desfavor do Judiciário, do Legislativo ou do Ministério Público, em estado de subordinação financeira, que comprometesse pelo gesto arbitrário do orçamento, ou até mesmo pela injusta recusa de liberar os recursos nele consignados. A própria independência política jurídica daquelas instituições, RTJ 159/455. Sob julgo, o Legislativo Municipal obrigam a, entre aspas, mendigar o 12º, impedindo-o de exercer sua função típica de fiscalizador contábil, financeiro e orçamentário, operacional e patrimonial, além da função básica de legislar. Prescreve a constituição
da República, no seu artigo 68, que, abre aspas, ao recursos correspondentes à dotação orçamentária, compreendidos créditos suplementares especiais, destinados ao órgão do Poder Legislativo e Judiciário do Ministério Público, serão-lhe entregues até o dia 20 de cada mês, observando Manuel Gonçalves Ferreira Filho, em seu, abre aspas, comentário à Constituição Brasileira de 88. Fecha aspas. Que a verdadeira independência do Legislativo jamais estará assegurada se depender ela de boa vontade do Executivo para haver numerários correspondentes à sua dotação orçamentária. A Suprema Corte já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema de repasse obrigatório do duodécimo ao Legislativo e ao Judiciário, encontrando-se inúmeros acordos a esse respeito, colhido da obra de Luiz Roberto Barroso, Constituição da República, adotada. Fecha aspas. Abre aspas. As normas escritas no artigo 68 da Constituição reverte-se de caráter de tutela, concebida que foi para impedir o Executivo de causar, em desfavor do Judiciário, do Legislativo e do Ministério Público, em estado de subordinação financeira, que comprometesse pela gestão arbitrária do orçamento, ou até mesmo pela injusta recusa de liberar os recursos nela consignados. A própria independência política jurídica daquelas instituições, RTJ 159 do 4. Abre aspas, repasse do duodécimo, garantia de independência que não esteja sujeito à programação financeira e ao fluxo da arrecadação. Trata-se de uma ordem, abre aspas, repasse do duodecimal, garantido a independência que não está sujeita à programação financeira e a fluxo de arrecadação. Trata-se de uma ordem de distribuição prioritária da satisfação da dotação consignada ao Poder Judiciário, RDA 89/337. Item terceiro da denúncia, nomeação de servidores para o cargo inexistente. A representação apresentou documento na folha de pagamento do decreto de nomeação e exoneração da servidora Cleide de França Santos para o cargo de secretária adjunta. Todavia, o cargo referenciado não faz parte da Lei Complementar 04 de 2011. Portanto, é um cargo inexistente no âmbito deste município. A prefeita reconheceu o erro material em relação à nomenclatura do cargo ocupado pela servidora acima e informou que logo que percebeu a exonerou, pois não, na verdade, ela ocupava o cargo de secretária particular, que consta na Lei Complementar 4. Desta forma, será determinado a abertura de procedimento administrativo para ressarcir a servidora em relação à diferença de seu salário entre o cargo de secretária adjunta para secretária particular, tendo em vista que o cargo da secretária particular recebe o valor de 6.012 e a servidora recebia apenas 3.500. Analisando a folha de pagamento do município no mês de fevereiro de 2017, percebe-se que o secretário particular nomeado era o senhor Laelso Menezes da Silva, ou seja, havia secretário nomeado na época. Portanto, em tese, a alegação da defesa merece ser tomada como ressalva, daí a necessidade de instrução probatória para melhor aferir o caso. O julgamento político vai se dar pelo plenário. Nesse caso, procuramos fundamentar o parecer do ponto de vista dos itens que foram apresentados pela defesa, basicamente numa discussão se a competência de julgamento dos itens apontados pelos denunciantes seria passível de análise e julgamento da Câmara. O presente relatório aponta que os elementos da defesa, em contraste com os fatos descritos na denúncia, não são suficientes para que se forme um juízo seguro e definitivo pelo arquivamento. Por isso,
a continuidade para uma análise mais aprofundada. Eis o relatório que se submete à apreciação da comissão processante para instruir o parecer, assim voto pelo prosseguimento da denúncia. Sala das Sessões, 25 de maio de 2018, Albertino Franco Souza, relator da comissão. Senhor presidente, emite o relatório para o prosseguimento da denúncia. Peço que fique consignado em ata a ausência do membro da comissão processante, o senhor Heraldo, mais conhecido como vereador Heraldo da Churrascaria. Eu acompanho o relatório, o relator, portanto, voto pelo prosseguimento da denúncia. O parecer será encaminhado ao plenário para que possa ser votado em plenário. Determino via ofício que a prefeita encaminhe os números de telefone de cada uma das testemunhas por ela rolada. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Bom dia a todos. Que não me